Capítulo 2. Tá curtindo? Então já solta o like e bora continuar. A sala do Conselho Real era um monumento à arrogância humana, menos teto abobadado, decorado com afrescos de batalhas vitoriosas, paredes forradas com troféus de guerra e uma mesa circular de mármore negro, no centro onde se sentavam os mais poderosos guerreiros do reino de Kingdom Roses. Mas naquele momento, a sala parecia mais um ringue de briga de bar do que um local de estratégia militar. Sua incompetência é lendária, Jaime. Eric, o viking, bateu seu punho massivo na mesa, fazendo as taças de vinho tremerem. Seu corpanzil ocupava quase 2 cadeiras, barba ruiva trançada com pontas de ferro. 3 semanas perseguindo contrabandistas nas docas do sul e nada. Jaime Tuya, capitão do 4º batalhão, nem se dignou a olhar para ele. Era um homem magro, de movimentos felinos, com olhos que pareciam enxergar através das pessoas. Ao menos não destruí metade de um vilarejo porque achei que vi um inimigo, seu bárbaro descerebrado. Repita isso! Eric se levantou, derrubando sua cadeira. Cavalheiros, Athena, a estrategista, suspirou cansada. Era uma mulher de meia idade, cabelos grisalhos presos em um coque severo, olhos que calculavam probabilidades, enquanto outros apenas enxergavam caos. Guardem a testosterona para o campo de batalha. Temos assuntos mais importantes, como a incompetência coletiva, que permite que fugitivos humilhem nosso reino. Gustave Hugo Vodos, irmão mais novo do capitão-geral, sorriu com superioridade. Era bonito de uma forma quase artificial, menos cabelos loiros perfeitamente penteados, armadura reluzente, sem... Ou vamos fingir que isso não é um desastre absoluto? Fala o homem cujo batalhão perdeu 50 soldados para uma emboscada élfica no mês passado. Word, capitão do 7º batalhão, retrucou. Ele era pequeno, quase frágil em aparência, mas seus olhos tinham aquela qualidade vazia de quem havia matado demais e sentido de menos. Isso foi sabotagem interna. Gustave bateu na mesa. Foi burrice tática. Athena corrigiu friamente. A discussão estava escalando quando as portas duplas se abriram com estrondo. Todos se calaram instantaneamente. Vaigor Vodost entrou como uma tempestade contida. O capitão-geral era um homem que parecia esculpido em granito, 2 metros de altura, ombros largos como portões, cicatrizes cruzando seu rosto como mapas de guerras vencidas. Seus olhos cinza varreram a sala, e cada capitão sentiu o peso daquele olhar como uma lâmina na garganta. Atrás dele vinha o rei Torwick III. Se Vaigor era uma tempestade, o rei era um incêndio, não fisicamente imponente menos na verdade. Era surpreendentemente comum, em estatura menos, mas havia algo em seus olhos azuis que queimava. Raiva, ambição, loucura, mal contida. Senta, Vaigor ordenou. Sua voz como pedras sendo moídas. Todos obedeceram instantaneamente. Até Eric abaixou a cabeça. O rei não se sentou, ficou de pé, mãos atrás das costas, andando lentamente ao redor da mesa. Alguém quer me explicar? Sua voz era perigosamente calma, como um garoto de 16 anos. 2 crianças e uma elfa conseguiram escapar da cidade mais fortificada do reino. Alguém? Silêncio! E não apenas escapar, o rei continuou, mas humilhar publicamente nossa execução, matar guardas e desaparecer como fumaça, e aparentemente convencer uma capitã a traí-los no processo. Majestade, Gustave começou. Escarlate sempre foi. Silêncio! O rugido do rei fez as chamas das tochas tremerem. Não quero desculpas, quero resultados. Foi então que a porta lateral se abriu. Leria entrou mancando levemente, seu uniforme rasgado e manchado de sangue. Seu cabelo, menos normalmente tão vibrante e perigoso, pendia murcho, várias mecas cortadas rente ao couro cabeludo. Leria! Vaigor acenou. Relate. A vice-capitã engoliu em seco. Senhor, encontramos os fugitivos em Thorne City, na estalagem do Javali Dourado. Eu e o vice-capitão Brandon os encurralamos em um beco sem saída. E? O rei se inclinou para a frente. Brandon tá morto, majestade. O silêncio foi absoluto. Morto? Word repetiu. Incrédulo? Brandon? O homem que carregava Hércules? Aquele... Brandon... Como? Athena perguntou, sua mente já calculando possibilidades. Escarlate, Leria sussurrou, e havia puro terror em sua voz. Ela não é apenas uma vampira.
Ela carrega almas, algo antigo. Suas mãos tremiam. Viu uma sombra atrás dela, enorme, com asas, feita de sangue solidificado. Impossível, Gustave balançou a cabeça. Vampiros não carregam almas dracônicas. Ela carrega. Lyria insistiu, lágrimas escorrendo. Ela matou Brandon em segundos. Ele não teve chance. Ela é monstruosa. Vaigor e o rei trocaram olhares significativos. Algo passou entre eles. Reconhecimento? Confirmação de suspeita? Bloodburn, Vaigor finalmente disse. E a palavra caiu como sentença de morte. O dragão de sangue. Múltiplos capitães se levantaram, chocados. Um dos 7 primordiais, Jaenei, sibilou, aqui, em nosso reino. E vocês sabiam, suspeitávamos. O rei corrigiu. Agora temos confirmação. Ele se virou para Vaigor. A cadeira vazia precisa ser preenchida. Imediatamente, não podemos mostrar fraqueza neste momento. Concordo. Vaigor bateu 3 vezes na mesa menos um sinal. As portas se abriram novamente. Quero indicar meu vice. Gustave começou. Meu vice é mais qualificado, Eric interrompeu. Ambos são medíocres, Athena adicionou, causando protestos furiosos. Chega, Vaigor rugiu. A decisão já foi tomada. Uma mulher entrou na sala e vários capitães piscaram, confusos. Ela era comum, cabelos castanhos em um rabo de cavalo desarrumado, óculos redondos sobre o nariz, roupas mais apropriadas para um laboratório que um campo de batalha. Carregava uma pilha precária de pergaminhos e livros. Apresento a Capitã Gabe, Vaigor anunciou, ex-líder do Centro de Pesquisa Real. Ela assume o 3º batalhão. Uma cientista. Eric explodiu. Você está brincando! Ela mal parece conseguir segurar uma espada. Gabe ajustou seus óculos, olhando para Eric com uma expressão de leve aborrecimento. Posso segurar uma espada perfeitamente. Bem, obrigada. Só prefiro não ter que faz Chloe. Sua voz era suave, quase tímida. Além disso, minha contribuição não é força bruta, é intelecto. Intelecto não ganha guerras. Gustave zombou. Não. Gabi inclinou a cabeça. Então como explica que minhas invenções reduziram baixas em combate em 40% nos últimos 3 anos? Ou que meu sistema de comunicação por cristais permitiu coordenação entre batalhões que salvou 2 cidades de cercos? Silêncio. Constrangido. Além disso, Vaigor adicionou com um sorriso perigoso. Gabe possui uma habilidade única. Almas gêmeas, 2 consciências em um corpo. Como isso ajuda em qualquer coisa? Jaime perguntou genuinamente curioso. Gabe sorriu. Mas havia algo diferente naquele sorriso. Mais afiado. Quer descobrir? Seu corpo tremeu. Seus olhos menos antes castanhos suaves, menos brilharam vermelho sangue. Quando ela se endireitou, toda sua postura havia mudado. Os ombros mais para trás, o queixo erguido, um sorriso selvagem nos lábios. Oi. A voz era diferente, menos mais grave, predatória. Sou Ellie? A parte divertida. Ela pegou uma adaga da mesa de War, com velocidade de cobra girando-a entre os dedos com maestria de uma assassina veterana. Gabe é ótima com cérebro. Eu sou ótima com outras coisas. Vários capitães recuaram instintivamente. Então, rápido como veio, Ellie desapareceu. Gabe piscou, confusa. Depois viu a adaga em sua mão. Ela fez isso de novo, não fez? Devolveu a arma para War com um pedido de desculpe. Ela é dramática. Fascinante, Athena murmurou, já anotando observações. Agora, Gabi colocou seus pergaminhos na mesa, voltando ao modo professora, enquanto estava no centro de pesquisa. Fiz descobertas importantes sobre os 7 dragões primordiais. Ela desenrolou um mapa antigo, mostrando um continente dividido em 7 regiões, cada uma marcada com um símbolo dracônico diferente. No início dos tempos, antes dos reinos, antes das raças, existiam 7 dragões. Não bestas comuns, mas entidades primordiais. Cada um representava um aspecto fundamental da existência. Ela apontou para cada símbolo. Argus, dragão da luz. Bloodburn, dragão do sangue. Lunara, dragão da lua. Tempestus, dragão da tempestade. Terravex, dragão da terra. Infernus, dragão do fogo eterno. E Cornus, dragão do tempo.
Lendas antigas, Gustave dispensou com um aceno. Lendas baseadas em verdade, Gabe corrigiu. Estas almas ainda existem, ainda escolhem portadores. E, ela pausou, deixando o suspense construir. Há uma profecia. Sempre há uma profecia. Ware suspirou. Gabe o ignorou. Quando os 7 portadores se reunirem, uma mudança fundamental ocorrerá no mundo. O equilíbrio entre luz e escuridão, ordem e caos será rompido. O mundo será refeito, para o bem ou para o mal. O rei se inclinou para a frente. E o garoto, o fugitivo, Cale Lyria, forneceu. Ele invocou Adagas de Luz Pura. Isso é, exclusivo de Ardos. Gabe completou, seus olhos brilhando com excitação científica. O garoto é um dos 7, e se Escarlate carrega Bloodborne, então 2 já foram encontrados. E se a profecia é verdadeira, Athena calculou em voz alta, alguém está tentando reunir todos os 7. A questão é, com que propósito? Precisamos capturar o garoto. O rei decidiu, vivo. Ele é importante demais para matar. E Escarlate? Vaigor? Perguntou. Ela provou ser perigosa demais para subestimar. O rei olhou ao redor da mesa. Quero que 2 capitães trabalhem juntos nisso, sem mais fracassos. A discussão estava começando sobre quem seria escolhido, quando as portas se abriram mais uma vez. Todos viraram, irritados pela interrupção. Uma mulher entrou, e a temperatura da sala pareceu cair 10 graus. Telita Selene, capitã do 1º batalhão, caminhava com a graça de quem não precisava provar nada a ninguém. Cabelos prateados caíam como cascata até sua cintura, olhos violeta pálido que pareciam ver através do tempo e espaço. Ela era linda de uma forma sobrenatural, etérea, como se não pertencesse inteiramente a este mundo. Atrasada, como sempre, Gustave murmurou, mas havia nervosismo em sua voz. Tive assuntos a resolver, Telita disse simplesmente, sua voz melodiosa fazendo ecos estranhos na sala. Ela olhou ao redor, notando Gabi. Temos uma nova capitã. Bem-vinda. Gabi acenou timidamente, mas havia algo em seus olhos. Reconhecimento? Medo? Telita se sentou, e um portal circular prateado se formou atrás dela por um breve segundo antes de desaparecer. Alguns capitães piscaram, acostumados com suas demonstrações de manipulação espacial. Resumo, ela pediu. 2 dos 7 dragões primordiais foram confirmados. Vaigor forneceu, um é um fugitivo, outra é uma traidora. Precisamos capturá-los. Telita ficou muito quieta, então, para surpresa de todos, ela sorriu. Interessante. Muito interessante. Seus olhos encontraram os do capitão-geral, e algo passou entre eles. Uma comunicação silenciosa que fez Vaigor se impertigar. A reunião está encerrada, o rei anunciou. Gustave e Eric, vocês liderarão a busca. Quero resultados em 2 semanas. Falhem, e haverá consequências. Os capitães se levantaram, alguns ainda discutindo, outros já planejando. Mas Kael não sabia de nada disso. Não sabia que havia se tornado a peça mais importante em um jogo que mudaria o mundo. Não sabia que forças além de sua compreensão já se moviam. E não sabia que entre os capitães sentados naquela sala, uma delas carregava o mesmo peso que ele. O peso de um dragão primordial. Lunara, o dragão da lua, observava através dos olhos de Talita e esperava Thorn City, distrito subterrâneo. O covil da serpente era escondido. Quem precisava saber, sabia. E quem não sabia, era melhor continuar assim. Gustave e Eric desceram as escadas de pedra úmida, o cheiro de incenso barato e tabaco preenchendo o ar. Sons abafados de música e risadas vinham das salas laterais, menos casas de prazer operando em plena luz do dia. Ou o que passava por dia naquele buraco subterrâneo. Lugar charmoso, Eric comentou sarcasticamente, sua mão descansando no cabo de seu machado. Foco, Gustave o lembrou. Seus olhos azuis frios varrendo cada sombra, a víbora não tolera desrespeito em seu território. A sala principal era surpreendentemente luxuosa, menos tapetes vermelhos, almofadas de seda, cristais pendurados refratando luz de lanternas em arco-íris, que dançavam nas paredes. E no centro, reclinada em um divã como uma rainha, estava ela, a víbora. Nome verdadeiro desconhecido para a maioria, uma mulher de beleza letal,
pele morena, cabelos negros como noite sem lua, trançados com fios de prata, olhos dourados que pareciam ver através de mentiras, tatuagens de serpentes entrelaçadas subiam por seus braços nos Capitão Vodoste, ela ronronou, não se dignando a se levantar. E o famoso viking, que honra! O tom deixava claro que era tudo menos uma honra. O que traz cães do reino ao meu humilde estabelecimento? Informações. Gustave foi direto ao ponto. Uma vampira chamada Escarlate. Sabemos que ela tem contato com você. A víbora riu. Um som musical e perigoso. Muitas pessoas têm contato comigo, capitão. Sou uma mulher popular. Não brinque conosco. Eric avançou, mas a mão de Gustave o deteve. Ela pode ajudar, Gustave disse calmamente. Ou pode descobrir como é ter seus negócios investigados oficialmente. Imagine o que o rei faria se descobrisse sobre seus pequenos empreendimentos aqui. Os olhos dourados da víbora brilharam perigosamente. Ameaças? Que vulgar. Pragmatismo? Gustave corrigiu. Ou fazemos um acordo mutuamente benéfico. Silêncio. Tenso. Então, a víbora suspirou, gesticulando para guardas invisíveis recuarem. Muito bem. A vampira passou aqui há 3 dias. Procurava informações sobre rotas para Silverwood através das montanhas. Silverwood. Eric repetiu. A floresta élfica. Ela viaja com 4 jovens. A víbora continuou. 3 humanos e uma elfa. Estão indo para a Vila Boa Vista, menos última parada antes das montanhas. Pretendem deixar a elfa em casa e depois ela deu de ombros. Isso ela não compartilhou. Gustave acenou. Obrigado pela cooperação. Não me agradeça ainda, capitão. A víbora sorriu, mostrando dentes afiados demais para serem humanos. Cobro favores mais tarde. Sempre cobro. Já na rua, caminhando em direção à saída da cidade, Eric olhou para Gustave com curiosidade. Por que ainda treina tanto? Como assim? Você já é capitão, 2º batalhão, poderoso. Por que acordo você treinando em gravidade aumentada como se ainda fosse um recruta? Gustave ficou em silêncio por um longo momento. Então, parou, estendendo a mão. Uma esfera translúcida se formou ao seu redor menos 5 metros de diâmetro. Dentro dela, o ar parecia mais denso, pesado. Ele convidou. Eric deu um passo para dentro da esfera e quase caiu. Era como carregar 3 homens nas costas. Cada movimento era lento, trabalhoso. Que diabos? Gravidade aumentada 5 vezes. Gustave explicou, entrando casualmente como se nada fosse. Para ele, parecia peso normal. Treino nisso desde os 8 anos. Por quê? Meu irmão, Gustave disse simplesmente. Vaigor sempre foi mais forte, mais rápido, melhor. Eu era o fracote. O segundo, sempre o segundo. Seus olhos endureceram. Então decidi que se não podia ser naturalmente forte, seria através de treinamento. Passei anos nesta esfera, comendo, dormindo, lutando sob 5 vezes a gravidade normal. E funcionou, Gustave concordou. Mas não é suficiente, ainda sou o segundo. Sempre serei. Ele dispensou a esfera. Por isso, não posso maneirar. Nunca. Eric assentiu com respeito. Meu poder de Ramidal despertou por acidente. Ele admitiu. Estava em uma batalha naval. Navio afundando. Precisava chegar à costa. E então, simplesmente invoquei. Ele sorriu amplamente. A Bivirhusse, a ponte do arco-íris. Uma nuvem multicolorida se materializou sob seus pés. Sólida como pedra, mais brilhante como a aurora boreal. Ela os ergueu do chão, acelerando rapidamente, útil até hoje. Eric riu enquanto voavam sobre as árvores, vento açoitando seus rostos. Gustave permitiu-se um pequeno sorriso. Talvez esta missão não seria tão ruim assim. 2 semanas antes, caminho para Vila Boa Vista mais rápido. Escarlate gritou enquanto Kael rolava, evitando sua espada por centímetros. O inimigo real não vai desacelerar, porque você está cansado. Kael invocou 2 adagas de luz, bloqueando o próximo golpe. Faíscas explodiram, onde as lâminas se encontraram. Ele estava melhor, muito melhor. As adagas não vacilavam mais, mantinham forma sólida por minutos, ao invés de segundos. Bom,
Escarlate pressionou mais. Agora, defesa. Kael concentrou-se. E um escudo circular de luz se materializou em seu braço livre. Pequeno, instável, mas existente. O golpe de Escarlate o atingiu como um martelo, rachando o escudo, mas não quebrando completamente. Melhorando, ela admitiu, recuando, mas ainda muito lento. De novo, nos últimos dias, o treinamento havia se intensificado. Cada membro do grupo mostrava progresso notável. Node forjava armas no ar. Agora, espadas, lanças, até armaduras improvisadas. Seu controle sobre metal era impressionante, transformando pedras em aço, madeira em ferro. As criações eram quase perfeitas, afiadas o suficiente para cortar seda flutuando. Luna havia dominado sua caixa de Pandora. Podia armazenar e recuperar objetos instantaneamente, menos comida, água, armas, até um pequeno baú inteiro. O prendedor em seu cabelo brilhava constantemente agora, respondendo ao seu comando mental. Iti. Kate havia surpreendido a todos. Alvo à esquerda, Escarlate gritou. Uma flecha cantou pelo ar, perfurando o centro de um tronco, marcado a 50 metros de distância. Kate abaixou seu arco élfico, que havia sido forjado por Node especialmente para ela. Excelente, Escarlate aprovou. De novo. 3 alvos, 10 segundos. Kate respirou fundo, focou. 3 flechas saíram em sucessão rápida, menos cada uma atingindo um alvo diferente, com precisão mortal. Ela é uma natural, Node murmurou para Kael. Admirado. Elfos são, Kate respondeu, ouvindo apesar da distância. Nascemos com arco nas mãos. Vila Boa Vista, menos presente. A cidade, no pico da montanha, era pequena, mas próspera. Menos casas de madeira coloridas, ruas limpas, ar fresco que cheirava a pinho e neve distante. A vista era espetacular, podiam ver 3 reinos diferentes dali, incluindo o início de Silverwood ao norte. Lee está atrasado, Luna comentou, olhando nervosamente para o céu. Ele vai voltar, Escarlate garantiu. Mas havia tensão em sua voz. A missão que havia dado a ele era arriscada, menos infiltrar um posto avançado do reino para obter mapas atualizados das rotas de patrulha. Eles haviam alugado quartos em uma estalagem decente, a Águia do Pico. Kaé estava na varanda, praticando manifestar e dispensar suas adagas rapidamente quando sentiu poder imenso, opressivo, 2 presenças como sóis queimando no horizonte. Escarlate, ele chamou, voz tensa. Ela estava ao seu lado em um segundo. Olhos carmesim estreitando. Merda, no céu, aproximando-se sobre uma nuvem de arco-íris. 2 capitães. Todos, agora, Escarlate gritou. Estamos sob ataque! O grupo explodiu da estalagem, correndo para a praça central. Cidadãos gritavam, apontando para o céu. A biveracha aterrissou com um impacto sísmico, rachando o chão de pedra. Eric saltou, machado em mãos, sorrindo como uma criança em manhã de festival. Gustavo desceu com mais elegância, seus olhos imediatamente localizando Kael. Aí estão vocês, ele disse calmamente. Fim da linha, fugitivos. 2 capitães. Escarlate sibilou. Eles estão levando isso a sério. Claro que estamos, Eric riu. Vocês mataram Brandon? Isso merece resposta apropriada. Kael invocou suas adagas, Node materializou uma espada, Luna preparou sua caixa, Kate puxou o arco. Plano, Node perguntou. Sobrevivam, Escarlate ordenou. Não morram. Plano inspirador, Kate murmurou. Gustavo ergueu a mão, e Kael sentiu o peso, a pressão esmagadora de gravidade multiplicada caindo sobre eles, como uma montanha invisível. Seus joelhos dobraram. Luna caiu completamente. Até Node, com toda sua força forjada, lutava para ficar de pé. Gravidade aumentada 10 vezes, Gustavo anunciou. Vocês mal conseguem se mover. Nós já vencemos. Mas Kate, criada em florestas, onde agilidade era sobrevivência, se forçou a levantar. Seu arco tremeu ao ser erguido, mas ela mirou. A flecha voou menos mais lenta, sob a gravidade aumentada, mais certeira. Gustavo a desviou casualmente, mas sorriu. Impressionante. Você treinou. Capitão, Eric chamou, apontando. A vampira está... Escarlate havia desaparecido. Um portal prateado se abriu ao seu lado.
Impossível. Inesperado. Mãos delicadas, mas incrivelmente fortes, a puxaram através dele. Escarlate, Kael gritou. O portal fechou, e então apareceu outra figura, saindo de um segundo portal. Talitha Selene pisou na praça como se materializasse de sonho. Seus olhos violeta pálido varreram o grupo, parando em Kael. Por um breve momento, algo brilhou naqueles olhos. Reconhecimento, curiosidade. Gustave, Eric. Ela disse suavemente. Divirtam-se. Eu tenho assuntos com a vampira. Ela criou outro portal e desapareceu, levando Escarlate. O grupo ficou sozinho, contra 2 capitães. Sem Escarlate, sem Lee. E a gravidade esmagando-os como insetos. Então Eric girou seu machado. Quem morre primeiro? A praça de Vila Boa Vista havia se tornado um campo de batalha. Cidadãos fugiam em pânico, enquanto o chão rachava sob pressão gravitacional. Kael lutava apenas para respirar, cada inspiração como erguer pedras. Kate, ele forçou as palavras. Vai, não vou te deixar. Ela havia conseguido se ajoelhar, arco em mãos, tremendo sob o peso. Vocês dois, Gustave apontou calmamente, seus olhos azuis, frios, fixos em Kael e Kate. Vou me divertir, quebrando seus ossos, lentamente. Eric riu alto. Deixa esses dois para você então. Eu quero os outros. Ele apontou seu machado para Node e Luna. Vem, ferreiro. Mostra o que aprendeu. A gravidade sobre Node e Luna subitamente diminuiu. Gustave estava focando seu poder em Kael e Kate. Os 2 capitães se separaram, dividindo a batalha. Luna! Node gritou, rolando para evitar o machado de Eric, que destruiu o chão onde estava. Preciso do martelo! Agora! Luna não hesitou. O prendedor em seu cabelo brilhou intensamente. Ela estendeu as mãos e, da luz dourada que emanou, materializou um martelo de guerra colossal menos cabo de 2 metros. Cabeça de aço negro com runas gravadas que brilhavam vermelho. Node o pegou no ar, e no momento que seus dedos tocaram o cabo, o martelo reagiu. As runas se acenderam como brasas vivas, calor radiando em ondas visíveis. Agora sim, Node sorriu, girando a arma massiva como se não pesasse nada. Esse é meu estilo. Eric ergueu uma sobrancelha, impressionado. Um martelo de guerra. Interessante. Ele carregou, machado cantando, metal colidiu contra metal com som de trovão. A onda de choque varreu a praça, quebrando janelas. Node plantou os pés, músculos inchando, mãos brilhando laranja, enquanto canalizava Hefesto através da arma. Você é forte, garoto! Eric riu, pressionando. Mas não forte o suficiente. A Beveroste se materializou sob os pés de Eric, dando-lhe impulso adicional. Ele voou pelo ar, machado descendo como julgamento. Node ergueu o martelo, bloqueando. O impacto criou uma cratera de 3 metros, enterrando suas pernas até os joelhos. Mas ele segurou. Luna, ele gritou. Preciso de mobilidade. A garota entendeu imediatamente. Seu prendedor brilhou e materializou uma corda. Não, uma corrente de aço leve que se prendeu ao cinto de Node. Pule, ela ordenou. Node saltou com tudo. Luna puxando a corrente através da caixa de Pandora, dando-lhe impulso adicional. Ele voou sobre Eric, martelo girando, e desceu com força devastadora. Eric mal desviou, a cabeça do martelo derretendo a pedra onde tocou. Criativo! O Viking riu. Finalmente, uma luta interessante. Do outro lado da praça, Kael e Kate enfrentavam um inferno diferente. A gravidade havia aumentado novamente, 15 vezes. Kael estava de joelhos, sangue pingando de seu nariz. Kate havia caído completamente, apenas conseguindo arrastar 6 centímetros por vez. Patético, Gustave caminhou calmamente entre eles, não afetado por sua própria gravidade. Escarlate deve estar envergonhada. Vocês são fracos demais para valerem a perseguição. Ele chutou Kael no estômago, arremessando-o 3 metros, apesar da gravidade aumentada. O garoto cuspiu sangue, visão embaçando. Kael, Kate tentou levantar, puxar o arco, mas era impossível. A gravidade transformara seu corpo em chumbo. Gustave pegou uma flecha do chão, uma das de Kate que havia caído. Ele a girou entre os dedos pensativamente. Sabe, elfos são criaturas elegantes. Seria uma pena quebrar você tão rápido.
Ele apontou a flecha para a perna de Kate. Talvez apenas te deixe aleijada. Algo explodiu dentro de Kael. Não raiva, algo mais profundo, mais primordial. Não, a palavra ecoou em sua mente, mas em sua voz. Era antiga, poderosa, dracônica. Levante-se, portador. Mostre a eles porque a luz nunca sergipe curva. Luz explodiu de Kael como uma supernova. O ar ao seu redor distorceu. A gravidade de Gustave sendo empurrada para fora, rejeitada pela pura força de vontade manifestada. Kael se levantou. Não deveria ser possível. Não sob 20 vezes a gravidade normal, mas ele estava de pé. Estava mudando. Escamas de luz sólida se materializaram sobre seus braços, ombros, peito, não uma armadura completa, menos apenas fragmentos, pedaços de algo maior ainda não totalmente despertado. Mas o suficiente. Seus olhos brilhavam dourado puro. Impossível. Gustave sussurrou, recuando um passo. A armadura do dragão. Você não deveria conseguir invocar isso ainda. Kael não respondeu. Ele se moveu. Um momento estava ali. No próximo, estava atrás de Gustave. A gravidade aumentada? Irrelevante. Ele simplesmente ignorou, como se as leis da física fossem sugestões que podia recusar. Sua adaga de luz cortou o ar. Gustave bloqueou no último segundo. Mas a força do golpe o mandou derrapando 3 metros para trás. Você está mais rápido, Gustave analisou, recalibrando. A armadura amplifica suas habilidades físicas. Kate, Kael disse, sua voz ecoando estranhamente, como se 2 vozes falassem em uníssono. Vai, estou bem agora. Kate, livre da gravidade focada agora em Kaeli, rastejou para trás, pegando seu arco. Mas não atirou, apenas observou, boquiaberta. Gustave aumentou a gravidade 30 vezes, 40. O chão sob Kael rachava, afundava, mas o garoto permanecia de pé. Quanto mais você pressiona, Kael disse, sorrindo. E era o sorriso de um dragão. Mas eu brilho. Ele carregou. A batalha mudou completamente. Gustave era experiente, calculista, poderoso, mas Kael estava tocando algo além de treinamento. Estava tocando instinto primordial. Adagas se multiplicaram menos 2, 4, 6 delas flutuando ao redor de Kael como satélites mortais. Ele as lançou em sequência, cada uma forçando Gustave a desviar, bloquear, recuar, barreiras. Kael gritou. Escudos de luz se materializaram, bloqueando o contra-ataque de Gustave. Não pequenos e instáveis como antes. Sólidos, do tamanho de portas, brilhando como sóis em miniatura. Gustave suava agora. Você melhorou demais em muito pouco tempo, porque tenho algo para proteger, Kael respondeu simplesmente. Ele olhou para Kate por um breve momento. Esse momento foi suficiente. Gustave aumentou a gravidade ao máximo, 50 vezes, focada exclusivamente em Kael. O impacto deveria tê-lo esmagado como um inseto, mas Kael plantou os pés, a armadura de luz expandindo ligeiramente, criando asas fragmentadas em suas costas, não funcionais, apenas silhuetas, mas simbólicas. Eu não vou cair. Cada palavra foi pontuada por um passo à frente. Impossível, desafiando física, lógica, razão. Mas acontecendo, Gustave, pela primeira vez, sentiu algo que não sentia há anos. Medo. Kael alcançou distância de golpe. Uma adaga se materializou em sua mão menos maior, mais brilhante que qualquer antes. Ele a enterrou no chão. Troca! A magia aconteceu instantaneamente. Kael desapareceu de onde estava e apareceu onde a adaga estava menos atrás de Gustave, fora da zona de gravidade máxima. Outra adaga se materializou, já em movimento de corte. Gustave girou. Bloqueou menos, mas muito tarde. A lâmina cortou seu ombro, rasgando a armadura como se fosse papel. Sangue jorrou. Primeiro sangue. Você, Gustave disse através de dentes cerrados. É mais perigoso do que o relatório indicava. Kael respirava pesadamente, a armadura tremulando. Estava chegando ao limite. Não podia manter isso por muito mais tempo. Mas não precisava. Kate, agora recuperada, puxou o arco. 3 flechas ao mesmo tempo. Técnica élfica antiga. Elas voaram em arco, contornando barreiras de gravidade. E acertaram menos perna, braço, coxa de Gustave. O capitão rugiu, de dor
e raiva. Suficiente. Ele ergueu ambas as mãos. A gravidade expandiu em uma esfera, atingindo tudo, incluindo Node e Luna. Node sentiu a mudança. De repente estava carregando 100 vezes seu peso. O martelo escorregou de suas mãos. Não! Ele tentou pegá-lo, mas a gravidade era absoluta. Eric viu a oportunidade. Seu machado desceu em um arco perfeito, mirando o peito exposto de Node. Não! Luna se jogou à frente. O machado parou a centímetros de seu rosto. Não por misericórdia. Eric havia parado, confuso, porque Luna estava brilhando. O prendedor em seu cabelo explodiu em luz dourada cegante. Runas apareceram no ar ao redor dela, símbolos antigos que pulsavam com poder. A caixa de Pandora, Eric sussurrou, maravilhado. Ela está despertando completamente da luz? Algo emergiu. Não um objeto, uma criatura, pequena, do tamanho de um gato, feita de luz dourada solidificada. Tinha olhos inteligentes, 4 asas translúcidas e uma cauda que terminava em formato de chave. Um guardião, Node respirou. Sua caixa tem um guardião. A criaturinha voou ao redor de Luna protetoramente, chiando para Eric como um gato bravo. Então tocou o prendedor e outro objeto se materializou. Uma armadura leve feita de escamas douradas que envolveu Luna instantaneamente. Não oferecia muita proteção física, mas brilhava com magia protetora. Fascinante, Eric baixou o machado. Genuinamente interessante. Vocês são cheios de surpresas. Gustave, ensanguentado e furioso, olhou ao redor. Seus inimigos ainda estavam de pé. 2 haviam despertado novos níveis de poder, e ele estava sozinho contra 4. Retirada estratégica, ele decidiu, odiando cada palavra. Covarde, Eric protestou. Estava começando a me divertir. Olhe ao redor, idiota. Gustave sibilou. Metade da cidade está destruída. Guardas locais estão chegando. E eles, apontou para Kel, ainda brilhando em armadura fragmentada. São mais fortes do que esperávamos, Eric considerou. Depois suspirou dramaticamente. Tudo bem, mas vai dever uma luta de verdade depois. A Biverage se materializou, elevando ambos os capitães. Isso não acabou, garotos! Eric gritou enquanto aceleravam para o céu. Foi divertido. Vamos de novo, em breve. Gustave apenas olhou para Ruel, memorizando o rosto do garoto. Você se tornou uma ameaça real, ele disse baixo demais para outros ouvirem. Mas Karel leu seus lábios. Vou ter que te levar a sério agora. Então eles desapareceram, deixando apenas destruição e silêncio. A armadura de Kael dissolveu. Ele caiu de joelhos, completamente exausto. Kate correu para ele, segurando-o antes que batesse no chão. Você conseguiu, ela sussurrou. Lágrimas de alívio nos olhos. Você realmente conseguiu. Node se arrastou até eles. Luna e sua criaturinha guardião, flutuando atrás. Todos ainda vivos, tecnicamente, Kael tossiu uma risada fraca. Escarlate! Luna lembrou de repente. Onde ela está? Como respondendo sua pergunta, um portal prateado se abriu na praça. Mas não era Escarlate que saiu. Era Lee, machucado, sangrando, mas vivo antemos. Problemas, ele ofegou, grandes problemas.